E aqui é um novo pensamento também, é como se fosse uma reforma no seu mental. Porque para aproveitar as oportunidades que a vida te dá, você vai ter que frustrar a sua mãe. Você vai ter que se afastar de alguma maneira, dizer não, não estar disponível assim, como você sempre esteve, porque está na hora de virar adulto, de crescer. Olá, Leão! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à tiragem para Leão. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Leão, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma tiragem geral intuitiva, não ressoa com todo mundo, portanto se conecte apenas àquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Então, vamos às 10 cartas para Leão. É a forma como eu me conecto ao tarô, montando uma mandala inicial com 10 cartas. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo aí para você o meu WhatsApp. Caso você queira agendar uma consulta particular, é só mandar mensagem que a gente combina. Será um prazer te atender, tá certo? Vamos lá. Fundo do deck para Leão. Carta da Lua. O que sai para Leão aqui? É como se a vida agora, Leão, tivesse exigindo de você um próximo passo, sabe? Viver uma... É como se fosse um amadurecimento, uma nova fase na sua vida, porque vem a mudança, né? E o bloqueio sai a opressão. É como se algumas coisas impedissem você de dar esse próximo passo, que é tão necessário nesse momento, né? E tá com medo, vai com medo mesmo, porque eu sei que você não está vendo aonde isso vai dar. Já saiu a carta da Lua no fundo do deck, que fala sobre mistérios, sobre enganos, sobre uma certa inconsistência, fala também sobre as questões que você traz no seu inconsciente. São medos, às vezes, não revelados, né? E tem a ver aqui, por esta carta, com a sua relação com a sua mãe, né? Porque sai esta mulher, a Rainha de Ouros, no seu lado mental, né? É como se você estivesse pensando nesta mulher, parece ser uma figura bastante forte na sua vida, alguém que enfrentou muitas batalhas sozinha. Para alguns de vocês, estou falando de uma mãe que ficou viúva cedo, né? E de repente ela criou você, criou seus irmãos, e você tem como uma figura assim de total autoridade, de destaque e de reverência, né? Da sua parte. E ela já saiu aqui também no futuro, como se você tivesse que olhar agora para essa questão de um outro lugar, né? Porque saiu a carta da mudança. É uma mudança nesse olhar com relação à sua mãe. A carta da virtude sai no inconsciente, falando sobre você ter já a condição de seguir em frente de uma maneira equilibrada, sabe, não passando perrengue, né? A virtude fala sobre uma pessoa que é ponderada em vários aspectos da vida e que já tem condições de dar, exatamente por isso, por ter se estruturado, de dar um próximo passo, né? Agora, a opressão é a questão, né? O que está te oprimindo? O que está te impedindo de dar este próximo passo? Porque a carta da arte fala, tem muita coisa aqui do passado que você já conseguiu elaborar. A arte é o alquimista. O alquimista, ele transforma. Ele faz o quê? Mudanças, né? É como se fosse essa figura de transformar, você ter os elementos e fazer algo muito bom com aquilo que te aconteceu. Transformar o chumbo em ouro, que era o sonho dos alquimistas. Então, isso aqui vem no passado como uma habilidade que você adquiriu.
né? Porque você tem a virtude no seu inconsciente, ou seja, você já sabe lidar com isso, você consegue chegar em algo que não é um extremo, você consegue lidar olhando para os dois lados da situação e escolhendo uma terceira via, né? Um caminho que você siga só por você. Aqui fala, você tem condições de seguir a sua vida da forma como você deseja. Agora, você olha para frente e olha para trás, você só vê a sua mãe. Né? A carta da Imperatriz aqui vem muito essa questão. E por que eu digo tanto da mãe? Porque você veio como a infância, né? Essa carta da rapidez, ela tem um colorido que remete às questões da infância. Então, a partir do momento que você olhar para essas questões da infância, a sua vida vai deslanchar, né? Essa rapidez acontece como se fosse um clique. Só que você precisa cuidar desta criança que você foi um dia, a sua criança interior. Então me vem aqui uma energia muito interessante de uma mãe que é muito presente, é muito parceira, alguém que você tem alta conta aí na sua vida, que você carrega dentro do seu coração, só que você tem muito medo de desagradar esta mãe. Você tem medo de desamparar, de alguma maneira frustrar a sua mãe com a sua atitude. E a sua atitude talvez seja um ir embora ou se afastar fisicamente, tá? Você ainda está respondendo como uma criança com relação a ela, porque esta carta aqui da infância, da criança interior, é que está te representando nesse momento, né? Ao seu redor, o 4 de copas fala de tudo aquilo que é um extravasar emocional. Talvez emocionalmente você se veja muito vinculado à sua mãe, né? Ou essa mãe também, apesar de toda essa força, ela acaba colocando, projetando em você algumas questões que são do íntimo dela, como se fosse uma pessoa que cobra muito carinho, muita presença, que se sente talvez ainda mandando na sua vida, né? Porque aqui a carta da luxúria, ela fala sobre alguns excessos. Talvez essa mãe, ela te desgaste muito emocionalmente, no sentido assim de demandar muito, né? Querer sempre a sua atenção, a sua aprovação e ao mesmo tempo também ficar sempre te julgando, te aprovando nas suas atitudes. O trabalho talvez seja, né, como um desejo, medo ou desejo aqui. Essa carta do trabalho talvez seja o ponto-chave dessa virada, da mudança. Porque é provável que por questões de trabalho, ou de você buscar um trabalho e ter uma oportunidade que é longe, ou que é fora do país, ou outra cidade, alguma coisa vem com relação ao trabalho, exigindo uma abertura. E aqui é um novo pensamento também, é como se fosse uma reforma no seu mental. Porque para aproveitar as oportunidades que a vida te dá, você vai ter que frustrar a sua mãe. Você vai ter que se afastar de alguma maneira, dizer não, não estar disponível assim, como você sempre esteve, porque está na hora de virar adulto, de crescer. E é uma coisa que talvez você não esteja enxergando ou não queira enxergar por esta carta da lua no fundo do deck. Então, algo bem específico, veja se é para você. Se não for, você pula esse vídeo, né? E busca aí uma outra orientação. Eu sempre digo que tem para todo mundo, tá certo? Mas para quem vamos aprofundar. Vamos ver o que mais vem com relação ao tarô e aos conselhos para Leão. O que mais vem para Leão? Olha, nesse momento você tem que pensar mais em você. Lembra que eu falei que para uma parte de vocês, essa mãe foi alguém que talvez criou os filhos sozinho, ficou viúva cedo, ou o pai sumiu, alguma coisa nesse sentido? Porque é uma mãe que tem também uma figura de autoridade, desse lado masculino, muito forte, muito presente, né? Você tem algum tipo de bloqueio emocional e você precisa buscar as respostas para isso. Porque a sua mãe, ok, esse é o porto seguro, é o seu pronto-socorro, mas ela não pode ocupar todos os lugares na sua vida, né? Aqui fala de uma impulsividade da parte dela também, de estar sempre se fazendo presente ou disponível para você. E nesse momento você tem que olhar mais para você,
tá? O príncipe de copas, ele tem essa questão do olhar mais para sua necessidade emocional, muito mais para sua necessidade do que para a necessidade da sua mãe, tá? É como se o tarô dissesse, você tem que se priorizar agora, nesse momento da sua vida, e talvez a sua, entre aspas, desculpa, seja o seu trabalho. Porque você ainda não consegue se posicionar, né? Então você acaba culpando o trabalho. Olha que interessante, né? Saíram cavaleiros e príncipes aqui, mostrando de novo essa relação. Como essa mãe ocupa aí todos os lugares, ela ocupou inclusive o lugar do pai, desse pai que era ausente. Talvez se você tem um pai aí vivo, presente, um pai que você conhece, convive, pode ser que essa mãe, ela tomou o lugar do pai nesse sentido, do pai ser a pessoa muito passiva e a sua mãe ser muito ativa, né, muito proativa em tudo, ser a pessoa que acaba sendo o carro-chefe da família, tá? É como se ela estivesse apagando a importância, ocupando o lugar do seu pai, porque ela sai de novo aqui como figura masculina, né? E você já tinha saído como cavaleiro, como príncipe de copas, né? A gente tá falando do mesmo naipe, é você de novo representado aqui. A derrota entre vocês é isso, é a questão da frustração, é o que eu falei. Você só vai se tornar um adulto, sair dessa posição infantilizada a hora que você tiver a coragem de frustrar a sua mãe, não fazer o que ela quer, sabe? Se priorizar, colocar o trabalho em primeiro lugar, que no fundo o trabalho também acaba sendo o carro-chefe para sua vida, deslanchar, né? Sem trabalho você não consegue construir nada no mundo material. Então, é como se você falasse, mãe, agora eu preciso priorizar o meu trabalho, agora eu sou um homem adulto, né? Ou uma mulher adulta, caso seja uma mulher, né? Que veio muita energia masculina aqui. O que mais para Leão nesse momento? Vou aceitar, vieram 4. Ai, é muito engraçado, né? Mais 2 homens aqui. Essa questão do conflito, né? Do frustrar. Você está indo por esse caminho, mas você não quer. Né? Você imediatamente já busca a trégua, que é uma reconciliação, né? Com essa figura de autoridade, que aqui aparece como pai, mas, de novo, eu falo que a mãe está tomando o lugar do pai aqui nessa mesa. E o príncipe de ouros, que é aquele que trabalha. Tá? É como se você fizesse algum tipo de acordo ou barganha para sua mãe não se sentir tão triste ou frustrada. Tá? A carta do valor fala sobre você ter que buscar se valorizar nesse momento. Você só consegue se valorizar se você ocupar o seu lugar, você se conhecer mais. Né? Existe essa necessidade de cortar o cordão umbilical. Por mais que isso também te faça sofrer, mas é algo que também você precisa. Veja, é uma codependência. Não é que a sua mãe demanda demais de você e você é o alecrim dourado. Você também acaba sempre buscando esse olhar, você acaba alimentando esse tipo de codependência, né? Essa relação. E em vez de edificar algo, acaba desvalorizando. Porque talvez você já estivesse aí na hora de você dar passos além. Talvez, se você tivesse feito isso no passado, você agora, nesse momento, estivesse vivendo uma vida diferente, mais próspera até. Tá? Eu sinto esse freio de mão puxado. Como se a sua mãe determinasse o que é bom ou o que não é bom para você. Para você vencer na vida, essa carta da vitória fala, para você vencer na vida, a força você tem que enfrentar, tá? Não é se fingir de morto, porque o pendurado fala, você está enredado, você está aqui se sacrificando por algo que não é o seu destino, não é a sua dor. É como se você estivesse carregando a dor da sua mãe, talvez por essa história difícil familiar que ela tem, e que fez ela ser essa mulher forte, mas ao mesmo tempo ela joga a fragilidade dela para cima de você, né?
E você só vai deslanchar, só vai vencer na vida a hora que você conseguir colocar as coisas no devido lugar. Tá? Porque por enquanto você sempre cai na rede. Você está sendo enredado por este padrão, por essa história, por essa relação de codependência. E você tem que parar de se sacrificar também, porque no dia de amanhã, como é que você vai olhar para sua vida? O que você fez quando você teve a chance de fazer, né? Isso também traz arrependimento. Tô falando aqui com uma pessoa, me vem muita energia masculina, tá? Que seria um filho para essa mãe, né? A questão do prosperar, da abundância, inclusive da parte do amor, da sexualidade, isso aqui está fracassado, não está andando na sua vida, tá? É como se fosse um efeito colateral desta relação. Energeticamente, você está casado com a sua mãe. Parece que não sobra espaço para você viver algo com uma outra pessoa. No caso aqui, parece uma outra mulher. Para você construir família e dar um próximo passo. Tá? Como eu falei, tem que sair da infância. Que mais? Início de uma nova era. Olha, para equilibrar as coisas, não vai ter um jeito suave, tá? Para você viver essa nova era, para os frutos, aqui são os bebês no útero, né? É como se fossem, cada bebê é um projeto. Para você alimentar esses projetos, não abortar esses projetos, você tem que encontrar o equilíbrio entre esses dois lados. Você é filho, você não é pai. Você é filho, você não é marido. É você apenas ser filho. E também ser filho não é ser o melhor amigo. Tá? A crueldade vem nesse sentido, assim, porque ela me parece que vai sentir muito como se fosse um golpe, tá? É alguém que... Mas se você esperar que ela tome atitude, não vai tomar, tá? É cortar na carne, você também vai sentir. Mas é necessário, aqui tá falando, a sua vida precisa de equilíbrio, precisa de ponderação, para que as coisas andem. Esta nova era, este adultecer, ele só vem na hora que você frustrar a sua mãe, que você aguentar a cara feia, ou então aquela greve de silêncio, né? Algumas coisas assim que te desagradam também, mas você tem que aguentar porque existe um bem maior por trás de tudo isso aqui, tá certo? Então, esses foram os conselhos para Leão. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.